prestação de serviço público praticados por iniciativa privada. Atualmente, existem 10 agências reguladoras implantadas entre dezembro de 1996 a setembro de 2001, que são a Agência Nacional de Telecomunicação, Anatel, Agência Nacional de Petróleo, ANP, Agência Nacional de Energia, ANEEL, Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, Agência Nacional de Águas, ANA, Agência Nacional de Cinema, ANCINE, Agência Nacional de Transporte Aquaviário, ANTAC, Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT, Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. A agência focada será a Anatel, por ser a agência reguladora e executiva. A Anatel é a segunda agência reguladora a ser criada no país. A Agência Nacional de Telecomunicações foi a primeira a ser instalada em 5 de novembro de 1997, concebida para viabilizar o atual modelo de telecomunicações brasileiras e para exercer as atribuições de outorgar, de regulamentar e de fiscalizar esse importante setor de infraestrutura. A Anatel foi dotada de inovadora personalidade institucional. No mercado de telecomunicações, o Brasil é o terceiro do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos e China. Todas as agências de telefonia do mundo são reguladas pelo órgão internacional OIT. A capital do Amazonas é o escritório R11 da Anatel, e também responsável pelos estados de Rondônia, Roraima e Acre. Esse escritório receberá 26 milhões de reais em investimentos até a Copa do Mundo, e também a quinta operadora de telefonia, a Nextel. O Conselho Diretor da Anatel é o órgão máximo da agência. É composto por 5 conselheiros, brasileiros de reputação ilibada, formação universitária e elevado conceito no campo de sua especialidade, escolhidos pelo Presidente da República e nomeados após a aprovação pelo Senado Federal. Com sede em Brasília, a estrutura da Anatel é composta ainda por 11 escritórios regionais e 16 unidades operacionais. Essas representações da agência, uma em cada capital, são responsáveis pelas atividades de fiscalização e pelo contato com a sociedade em todo o país. O planejamento da administração direta e indireta é realizado de forma centralizada no Ministério de Planejamento. A autarquia Anatel-SEG solicitará um planejamento de cada escritório regional, que será unificado na sede e encaminhado ao Ministério. A Anatel no Amazonas trabalha com base nos programas de administração e de fiscalização. Em 2011, as receitas do Fundo de Fiscalização de Telecomunicações, FISTEL, alcançaram 7,9 bilhões. O FISTEL foi criado pela Lei 5.070 de 1966. Tem natureza contábil e destina-se a promover recursos para cobrir a despesa relacionada à fiscalização dos serviços de telecomunicações. As receitas de taxas que efetivamente custeiam as despesas da Anatel representou 47,2% nesse montante. A despesa, a Lei Orçamentária Anual LOA 2011, destinou-se a 467 milhões para a despesa da Anatel. Ao longo do exercício foram autorizados créditos suplementares que resultam em dotação orçamentária de 497,1 milhões. Com base no Decreto 7.445/2011, a Anatel encerrou o exercício com 64,2% da dotação de outras despesas correntes, que inclui despesas com a administração da unidade, relações com os usuários, fiscalização, benefícios assistenciais, capacitação de servidores, publicidade, regulamentação e outras ações finalísticas, liberada para empenho, o que representou contingenciamento de 35,8% da dotação autorizada. Também houve restrição aos investimentos da agência, com liberação de 58,2% da dotação autorizada na LOA/2011. Relativamente às despesas com o pessoal e encargos sociais, bem como os benefícios assistenciais e os limites foram liberados no início do ano. Execução do orçamento. Grupo de despesa.
são divididos em pessoal e encargo social, outras despesas correntes e investimento. No ano de 2011, LOA mais crédito, total de R$ 497.120.291. Liberado para empenho, R$ 415.596.700. Empenhado e liquidado, R$ 401.154.156. Pago, R$ 361.098.214. Inscritos em registro a pagar, R$ 40.055.942. Então, essas agências reguladoras, eu não sei se vocês, só fazendo um histórico breve, rápido aí, isso aí nasceu num contexto aí de mundial, né? Essas agências, ela não é coisa exclusiva do Brasil, mas num contexto geral do capitalismo como um todo no mundo inteiro, né? Aí, com relação a esse neoliberalismo, o que é o neoliberalismo? A saída, né, do Estado, ele começa a sair de algumas atividades da sociedade e ele abre aquele espaço para iniciativa privada. Então essas agências, elas nasceram nesse contexto, né? E iniciou aí basicamente essa reforma com aquele governo Fernando Henrique. Então tem uma briga conceitual aí de PT, de PSDB, que Fernando Henrique era privativista, que não sei o quê. Então, mas é um contexto mundial, está assim no mundo inteiro. Entrou o PT aí, não mudou nada, continua a mesma Porque coisa. deu certo. Esses modelos, você tem que fazer adaptação ao longo do tempo, né? E se adequar. Então, mas qual foi a filosofia dessa mudança? O que era? O Estado viu que não conseguia tocar muitas atividades, a telecomunicações era estatal, era a Telebrás que tinha na época, tinha várias companhias, aqui tinha a Telamazon, que cuidava de toda a parte de telefonia. Aí, então, essas empresas foram vendidas, privatizadas, e para exercer, para que elas não ficassem assim soltas e uma vez que isso era prerrogativa do Estado, criou-se uma agência com o objetivo de fiscalizar e regular o mercado. Então, vocês devem ter estudado aí o que é esse aspecto da regulação, que ele tem muito de economia. E aí, o que era o papel então da agência? Era estimular o mercado. Então, quer dizer, o governo sai da prestação direta e passa a regular o mercado, usando aqueles conceitos de economia que vocês devem ter feito alguma matéria, né? Deve ter feito macroeconomia, não é isso? Eu acho que todos os cursos têm essa matéria. E daí com esse conceito de economia que vem essa parte de regulação, a Anatel passa a exercer essa atividade. Ela foi criada com esse propósito de estimular o mercado, de fazer o mercado crescer, de fiscalizar, de gerenciar os recursos também. Então, por exemplo, hoje a agência, o papel principal dela é a regulação do mercado. Então ela tem que estimular as empresas. E o que é essa regulação? Ela tem que olhar vários lados. A Anatel, ela tem que atuar de tal forma que o usuário tenha oferta de serviço e que esses preços sejam cada vez mais acessíveis. E tem que ter oferta de serviço nas capitais, interior, para todo lado. E por outro lado, ela tem que fazer isso sem que isso cause um prejuízo à empresa e as iniciativas privadas parem de crescer, parem de ampliar, então ela tem que ter folga, né? Então a Anatel não pode, ela tem que olhar o lado do usuário, tem que olhar o lado da empresa e tem que olhar o lado do governo também, das políticas sociais. Então o que é a regulação? É um misto disso tudo. A Anatel está no meio desse tiroteio, que é onde o usuário cobra, a iniciativa privada, as empresas reclamam quando estabelece alguma obrigação, o governo também estabelece uma política e há dificuldades na implementação dessas políticas, né? Então, o que a Anatel tem feito para estimular esse mercado? Ela estabelece regras e normas
em que as empresas têm que cumprir, estabelece regras que venham definir claramente quais são os direitos do usuário e também implementa as políticas de governo. Então, por exemplo, o governo tem a obrigação de estabelecer uma política. Vamos falar uma aqui que ela é muito comum, assim, muito disseminada aqui na agência, mas que talvez poucas pessoas fora da agência conheçam. Por exemplo, a obrigação de universalização. O que é essa obrigação? Ela estabelece que isso é uma política de governo, que quem implementa é a agência. Então existe um decreto, aqui normalmente o presidente que assina e publica, a Anatel propõe esse decreto, como ele vai ser feito, mas finalmente quem estabelece é o presidente da República. Então esse decreto atual diz que se você tem uma localidade onde tem 100 ou mais habitantes, essa localidade tem direito a pelo menos um telefone público, ou orelhão, a gente chama telefone de uso público. Então, aqui no Amazonas, a gente tem cerca de 900 localidades identificadas pela agência, pelas operadoras, né, aonde essas comunidades têm direito a um telefone de uso público, que é o TUP, que a gente chama popularmente aí de orelhão. E essas empresas são concessionárias e aí são estabelecidas obrigações. Só que essas obrigações, cada obrigação que entra, uma a mais, ela não é só simplesmente imposta. Você tem um contrato entre o Estado brasileiro e as operadoras, né? Por exemplo, a Oi e a Embratel. Se eu imponho uma obrigação naquele contrato, contrato é uma coisa em que as duas partes fazem pela vontade própria, não é? Então precisa haver acordo entre as partes. Então a agência estuda o equilíbrio econômico financeiro, a cada obrigação social imposta, você tem que, se aperta de um lado, mas tem que afrouxar do outro, de tal maneira que o contrato tenha um equilíbrio econômico financeiro. Então a Anatel tem que administrar esses contratos de uma forma muito técnica, então existem especialistas que calculam cada coisa dessa aí, para saber até onde essas obrigações, né, sociais elas têm que avançar. Então tudo isso é um equilíbrio. A lei estabelece, a lei hoje que rege, que estabelece as diretrizes básicas aí de telecomunicações no país, diz que o celular ele não é uma concessão, ele é uma autorização. Então ele é um serviço prestado sob regime privado, jurídico privado, não é sob regime jurídico público. Então ele não tem obrigação social, o celular. O celular é movido pelo princípio do interesse econômico, das regras de mercado. Então, alguém pode falar assim, mas isso aí, então quer dizer que a operadora só vai onde tem interesse econômico? Em princípio é isso, e isso é que é a lei do país. Então o que a agência faz? Por exemplo, se a agência não tivesse usado de alguns artifícios, as operadoras só ficavam nas capitais, porque não há interesse no interior pequeno. Então a Anatel usa de alguns artifícios, por exemplo, a radiofrequência todo mundo sabe o que é essa onda eletromagnética que permite as comunicações sem fio. Então quando a Anatel licita uma frequência dessa, em que todos têm interesse, essas frequências são vendidas por milhões, sabe? Custa muito caro o direito de explorar isso. Quem detém o direito é o Estado. Então a agência impõe, na hora que a pessoa compra essas radiofrequências que permite fazer o celular funcionar, ela impõe alguma obrigação. Então se isso sair por alguns milhões, vai reduzir o preço. Porque aí a Anatel impôs, quem comprar essa frequência vai ter que levar o celular lá para o interior, para aquela cidadezinha pequena, onde não há um interesse comercial. Então isso tudo entra nesse jogo aí, onde você licita e vai despertando interesse. A agência colocou 4 operadoras no mercado para que disputem os usuários, os clientes. Tem uma quinta que vai entrar aí, que é a Nextel, que logo está operando aqui no mercado, né, de telecomunicações aqui do Amazonas. Para a Anatel ser isenta diante a operadora, não ceder a uma pressão política, né? Fala assim, olha Anatel, chega um político, um deputado, fala, Anatel, você tem que fazer isso com a operadora tal, manda pôr lá celular não sei aonde,
mas não faz parte da legislação aquilo. A Anatel não tem como obrigar, ela tem como estimular em alguns aspectos. A obrigação ela é feita para aquelas outras operadoras que são concessionárias. Então existem várias formas de atuar. Então a Anatel, para ser independente, ela precisa ter uma estrutura muito bem montada. Então quando se criar a agência, ela foi estruturada para que as agências tivessem uma independência administrativa, financeira e tudo mais.